de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Tua voz a me chamar. Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Obrigada, viu, Daniel, por curtir a live. Curte a live, gente, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta, né, de oração, que gosta das coisas de Deus, tá bom, gente? Enquanto isso, né, vamos estar aqui orando. Daqui a pouco a palavra de Deus vai ser falada, né, explicada. Tá bom, gente? Como que vocês estão? Todos bem? Eu tô bem, graças a Deus. Daniel, como que você está? O Marcos aí, né, Vinícius tá dando boa tarde, viu? Seja bem-vindo também. Gente, vamos orar. Oração, né? É a chave da vitória, oração. Precisamos orar, né? Sem orar, o que vamos ser de nós, né? Crentes da terra, aquele que crê em Deus, aquela que crê em Deus. Seremos nada, né? Estamos num tempo tão difícil, gente. Vocês não têm noção. Se você não orar, você vai ficar muito desligado, né, de Deus. Você vai ficar muito longe da presença do Senhor, né? Precisamos orar, principalmente nesses tempos tão difíceis. Daniel, muito obrigado por partilhar a live. O Jean, né, também tá aí. Paz do Senhor, viu, meu amigo, né? Como que você está? Tudo bem com você? O Maicon também tá aí dando a paz do Senhor Jesus, né? Pastor Maicon. Tá bom, gente. Vamos orar? Deus é maravilhoso, né? Obrigada, viu, Jean, por estar curtindo a minha live. O Gelson tá dando boa tarde, né? Pois é, apareci. Glória a Deus por isso, né? Esses dias não deu pra fazer live, gente. É porque eu tô numa casa, né? De pessoas, onde às vezes tem muita gente aqui, né? Na casa da senhora que eu estou, às vezes chega muitas visitas, né? Chegou os filhos dela, as filhas dela. Muita gente, né? Hoje que tem ninguém aqui. E agora eu tô podendo fazer uma live, né? Mas é isso aí, gente. Tudo dá graça, né? Tudo dê favor, né? Aquilo que a gente não merece, mas Deus nos deu, né? A graça dele, o favor dele. A gente não merecia, né? Mas ele deu. Glória a Deus por isso. Vamos orar, gente? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Eu quero te glorificar, Deus, nessa tarde, por cada vida, por cada alma. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar com o teu povo. Deus, a minha oração nessa tarde, que o Senhor tenha liberdade neste lugar, o Senhor tenha liberdade nessa live. O Senhor tenha liberdade, Deus, para curar, para libertar, para salvar vidas, para tocar a alma de vidas que estão afastada da tua presença. Pai querido, Pai amado, eu quero desde já, Deus, te glorificar pela fôlego de vida, pela vida que o Senhor está nos dando, Pai. Obrigada, Jesus, por respirar. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigada, Jesus, por este ano que está chegando ao fim. E daqui um tempo, né? Já será 2026, para a glória do teu nome, para a glória do Senhor. E eu sou grata ao Senhor, Pai. Por mais que passamos dificuldade, por mais que passamos por vários problemas, o Senhor foi aquele que sustentou, foi aquele que ajudou, foi aquele que deu vida, foi aquele que deu
coragem, força, ânimo, e eu sou grata ao Senhor por isso. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua sinceridade. Obrigada, Jesus, pela tua maravilhosa palavra. Tua palavra é luz, como diz o salmista, o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a tua palavra, Deus, tem sido a luz do meu caminho, tem sido a lâmpada que ilumina a minha vida, a lâmpada que ilumina os meus pés, os meus passos. Eu quero te glorificar por isso, Deus. Se não fosse o Senhor me sustentando, eu não estaria aqui. Se o Senhor não fosse comigo, eu não estaria aqui, Pai. Mas eu quero te glorificar por tudo. Eu quero te glorificar por cada vida que aqui já se encontra. Que o Senhor venha ter misericórdia de cada um deles. Homens e mulheres, Pai, que fazerá parte dessa live. Em nome de Jesus, Pai, se tiver alguém aqui cansado, sobrecarregado, dá força a ele, dá força a ela. Se tiver alguém aqui, Pai, passando por problemas de área da saúde, aonde a sua saúde foi embora, aonde está enfrentando muitas enfermidades, cura, Jesus. Cura, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Pai, se tiver alguém aqui afastado da tua presença, ajuda a voltar. Ajuda ele a voltar, ajuda ela a voltar, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero desde já, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Ah, Deus, até pelas tribulações, como Paulo disse, né, que ele foi fiel ao Senhor, ele te glorificou, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo na adversidade, o teu nome foi glorificado, e eu quero te glorificar também agora. O teu nome é glorificado. Ah, Deus, eu te glorifico por tudo, Pai, pelas coisas boas, pelas coisas ruins que me aconteceu, mas que no fim foi tudo aprendizado. Obrigada, Jesus, por este canal que durante esses 6 meses cresceu para a glória de Deus. Pai, eu quero te glorificar, Deus, por cada alma, por cada vida, por cada testemunho, por cada resposta de oração atendida, até mesmo pelas orações, Pai, que não foram atendidas, porque tudo é conforme a tua vontade, e a vontade do Senhor seja feita na minha vida, e não somente na minha vida, mas na vida de todos da face da terra. E eu quero te glorificar, Jesus. Eu quero te adorar, eu quero te bendizer, eu quero te dar glórias, eu quero te dar louvores, eu quero te dar a honra. Fica à vontade aqui, Espírito Santo. Fica à vontade aqui, Jesus, porque tu tens liberdade neste lugar. Tu tens liberdade nas minhas redes sociais, tu tens liberdade para falar, para curar. Ah, Deus, fica à vontade neste ambiente. Nós te convidamos, porque sem o Espírito Santo eu não posso fazer nada. Sem o Espírito Santo eu não consigo nem explicar aquilo que eu quero explicar. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração a ti, crendo que o Senhor já fez, crendo que o Senhor já atendeu. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Estou vendo aí também a Cíntia, né? Jesus dizendo amém, glória a Deus. Seja bem-vinda, viu, irmã, né, aqui na minha live. E hoje, gente, vamos falar de Jesus, né? Jesus é maravilhoso, né, gente? Eu sei que passou o Natal aí, né? Muitos não comemoram, né? Muitos comemoram o nascimento de Jesus. Nós, entendedores da palavra de Deus, sabemos que Jesus não nasceu nessa época, mas nada contra quem comemora, né, o Natal. Como diz o livro de Isaías, né? Um menino nos nasceu e seria chamado, né? O Emanuel, o Deus da paz, o príncipe da paz, aquele que traria a salvação sobre a terra, né? Sobre o povo, e glória a Deus por nós, né? Nós somos salvos por Jesus Cristo. E também falar do nascimento dele é muito bom, né, gente? Independente se é da data ou não, vamos glorificar a Deus por isso também, né? Que ele nasceu. Jesus nasceu, amém? Né? Mas também temos que falar também que ele morreu, né? Ele morreu e a Bíblia fala que ele ressuscitou ao 3º dia. Era plano de Deus Jesus morrer, gente. Porque se ele não tivesse morrido na cruz,
eu e você não estaria aqui agora para contar essa história. Se Jesus não tivesse morrido, né, para salvar os pecadores ao arrependimento, para te dar oportunidade de vida eterna, te dar oportunidade de ser perdoado, perdoada, nós não estaríamos aqui. Por isso que não podemos também deixar de lado a morte, não falar da morte, né, da cruz do Calvário. Ana, mas Jesus vive, filho, ele ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai, que quer dizer à direita do Pai, né, e glória a Deus por isso. Mas não tem como eu falar de salvação se eu não falar da cruz do Calvário, sangue derramado por todos, né? Por todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus morreu por você. Jesus morreu para salvar a mim, salvar a você, salvar todos aqueles que nele crê. E perdoar os seus pecados, perdoar suas falhas, seus erros, suas transgressões. Isso é amor de Deus, isso é a presença dele na nossa vida. E a gente tem que ser grato por isso, né? E glória a Deus por isso. Então vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu quero falar de algo muito importante, né? Jesus no Getsemane. O que significa Getsemane, gente? Getsemane era um lugar, né, do azeite, localizado no outro lado do ribeiro de Cedron, no Monte das Oliveiras. Provavelmente recebeu este nome por causa da abundância de oliveiras existente neste local, né? Tinha muitas árvores chamadas oliveiras, né? Aonde faz como é que fala, gente? O azeite, né? A oliveira é da árvore que vem o azeite, tá bom? Esse azeite que você tem lá, o extra virgem, né? Tá muito caro ainda. Mas é dessa árvore que vem o azeite, tá bom, gente? Só que nós também temos que prestar atenção que esse azeite aqui que Jesus está falando não é somente esse azeite natural, né, que a gente consome aí para colocar na salada, para colocar na comida, né? Não, gente. Esse azeite também que Jesus está falando é o Espírito Santo, né? Está falando de algo espiritual. Precisamos ter entendimento da palavra, tá bom, gente? Jesus é muito claro naquilo que ele falava, ele é muito direto, né? E ele dava muitas explicações para as pessoas entenderem, porque algumas pessoas não entendem, né? E é normal isso. Hoje na Terra alguns entendem, outros não, mas estamos aqui para falar, né? O Cláudio aí, né? Dando a paz do Senhor Jesus e falando que quer contar um testemunho que Deus fez na vida dele, né? Cláudio, agora eu tô indo pregar a palavra, né? Eu custo fazer live. Ultimamente eu não tô fazendo nem live. Mais uma hora, né? Eu sempre faço live aqui louvando. Aí eu deixo as pessoas contar testemunho, eu deixo as pessoas louvar. Aí você conta o seu testemunho, tá bom? E depois você me chama lá no PV, porque eu preciso conversar com você para poder subir você aqui, tá bom, gente? Porque eu já fiz muito isso, eu subi as pessoas e muitas vezes as pessoas entravam aqui, danava falando coisa com coisa, nada a ver com nada, atrapalhava a live, deixava a live toda perturbada e eu não quero isso não, eu quero algo direcionado de Deus, tá bom? E eu sempre faço live aqui falando de Jesus, né? Falando da palavra de Deus, falando daquilo que tá na Bíblia, né, gente? E orando, tá bom? Então vamos lá? Cláudio, se você quiser, é só me chamar lá e a gente conversa, tá bom, gente? Então vamos lá. Jesus no Getsemane. Mateus capítulo 26, versículo 36, tá bom? Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Tipo, eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus fez o que, gente? Entristeceu e angustiou.
Se Jesus entristeceu, se Jesus angustiou, nós também passaremos por isso, né? Ninguém tá livre disso, tá bom? De tristeza e de angústia, tá bom? 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Isso é Jesus falando, gente. 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa-te de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Tipo, faça a tua vontade, Pai. É o que a gente faz orando também, né, gente? A gente ora pedindo a Deus a nossa vontade, mas que seja a vontade de Deus, né? A vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Por mais que às vezes a gente nem entende no começo, mas no fim vai ficar tudo claro, tá bom, gente? Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Acabou dormindo, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Ele orou de novo. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. Dormiu de novo, né? Porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Olha para você ver, Jesus está tão angustiado que ele ora a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Continuando, dizendo as mesmas palavras. Às vezes a gente também é assim, né? Passa por isso. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. E aqui a partir daqui, né? Você sabe, né? Jesus é preso, Jesus perante o Sinédrio, Pedro nega Jesus, Judas se mata, né? O suicídio de Judas, Jesus perante Pilatos e muitas outras coisas, né, gente? A ressurreição, nós sabemos, a sepultura de Jesus, ele enfrenta a morte, ele tem que enfrentar a morte. Mas eu quero explicar essa palavra aqui que a gente acabou de ler, né? Jesus no Getsemane. Olha para vocês verem. Jesus, ele passou tristeza, ele passou angústia, ele orou 3 vezes para Deus apartar dele, né, aquele cálice. Qual era esse cálice, Ana? Gente, ele ia ter que passar por morte de cruz. E talvez você fale assim: ah, Jesus teve que morrer. Jesus morreu. Vocês não têm noção do que Jesus teve que enfrentar. Você sabia que Jesus teve que enfrentar a ausência total de Deus? O Pai, né, que é Deus, fica irado com ele porque a Bíblia fala que ele se fez pecado para nos libertar dos pecados. Olha para você ver como é que isso aqui é forte. Olha como é que isso é profundo. É muito mais profundo do que eu ou você possa imaginar. Muitas pessoas leem isso aqui e acham isso muito raso. Mas, gente, a palavra de Deus, ela não é rasa. A palavra de Deus, ela é muito profunda. E nós precisamos ter noção das coisas ao pregar. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Tipo, ele afastou e foi orar no lugar distante dos discípulos, né? Jesus também se referiu a si mesmo como sendo bom pastor, que daria a vida por suas ovelhas. E fala bem claro lá no livro de João, né? Versículo 10, 1 e 5, capítulo 10, 1 e 5. Veja também em Zacarias, né? Capítulo 13, 7, que fala do bom pastor, né? O jardim do Getsemane, acabei de explicar para vocês aqui, né? É localizado, é o lagar do azeite.
localizado no outro lado do ribeiro de Cedron, no Monte das Oliveiras. Provavelmente recebeu esse nome por causa da abundância, né? Tinha muitas árvores de oliveira, né? Provavelmente recebeu esse nome por causa da abundância de oliveiras existente neste local. Lá, em oração, Jesus travou a sua maior batalha espiritual. Debaixo, né, ali da árvore chamada Oliveira, Jesus travou uma das suas guerras mais intensas, né, espiritualmente falando, que era negar a si mesmo, era enfrentar a morte de cruz. A Bíblia fala lá no livro de João que ele esvaziou da sua glória. Jesus, gente, é Deus. E ele teve que se fazer humano, sofrendo igual eu e você, passando tudo que é tipo de coisa aqui na terra, para poder provar para mim e para você que tem como a gente ser fiel ao Pai, que é Deus. Tem como a gente seguir firme, por mais que é difícil, mas não é impossível. Ele prova para nós também que ele não quis a glória só para si. Ele esvaziou da sua glória, se fez carne, que é humano, né, humanamente falando, sofrendo as mesmas paixões, padecendo aqui, sofrendo aqui, mas a Bíblia fala que ele não pecou em nada, nem no pensamento, nem no sentimento, em obras. Ele foi perfeito em tudo. Mas aqui vocês vão ver Jesus triste. Você acha que foi fácil ele enfrentar isso, humanamente falando? Porque nós sabemos que Jesus foi 100% Deus, mas também ele foi 100% homem. Você acha que foi fácil, humanamente falando, ele sendo homem, né? Ser humano, enfrentar tudo isso que ele enfrentou? Não foi fácil, gente, ó. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O Flávio, dando a paz do Senhor Jesus, né? Paz do Senhor, viu, irmão? O Fabiano, né? Estaremos orando por você, viu? Mais o finalzinho da live, tá bom? Vamos continuar aqui com a palavra, né? Mateus capítulo 26, versículo 37, agora que nós leu. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus ficou triste e angustiado. Gente, deixa eu te falar uma coisa. A caminhada com Deus vai ter tristeza. Isso é certo na vida do crente. Tem gente hoje falando: venha para Jesus que você não vai sofrer mais, vai ser tudo de boa. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Não tô falando que você não vai ter alegria no seu espírito, no seu coração, na sua alma. Mas não significa que você não vai passar por tristeza. Não significa que você não vai passar por momentos de angústia. Se Jesus passou aqui na terra, ele sendo homem, sendo carne, ser humano, nós também passaremos, gente. Isso é bíblico. Aí, continuando, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza. Isso é Jesus falando. Até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Claro, gente, que a gente também não pode pegar isso e comparar com a nossas angústias de hoje, né? Porque Jesus ia enfrentar um dos maiores... uma das maiores batalhas espiritual da vida dele. Ele tinha que se esvaziar dele agora, da sua glória. Agora ele não podia ser mais Deus, agora ele tinha que ir para a cruz lá como homem. Deus, agora a Bíblia fala claramente, né, que ele, a hora que ele é entregue ali na cruz do madeiro, a Bíblia fala que ele se torna pecado para libertar eu e você do pecado. Você tem noção disso aqui, gente? Vocês têm noção disso aqui? A ira de Deus se volta contra ele, porque ele levou sobre si tudo de que é ruim.
A maldição que era para ser minha, tua, da sua família e do mundo inteiro, ele levou sobre si. Ele se fez maldição, ele se fez ferido, ele se fez ali, né, muitas coisas, gente. Ele se fez pecado para libertar eu e você do pecado. Eu sei que não é fácil explicar isso aqui, porque vocês precisam do Espírito Santo para entender essas coisas. Mas eu quero falar de uma forma mais plausível para você entender, porque você precisa entender isso aqui. Não podemos, às vezes, continuar pecando em algo, sendo que Jesus pagou um preço lá para você não pecar mais aqui. Eu sei que algumas pessoas falam assim: nossa, eu tô nisso há anos e não consigo ser liberto. Nossa, eu tô nisso há anos e não consigo ser liberta. Filho, filha de Deus, você precisa entender que Jesus pagou o preço foi pago na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado. Só que para mim ser liberta do meu pecado e para você ser liberta do seu pecado, e homem de Deus que está aqui, ser liberta do seu pecado, você precisa ter consciência que é pecado, que está ferindo a Deus. E quando Jesus se faz pecado ali na cruz, a Bíblia fala claramente que Deus vira o rosto dele, tipo, não olha mais para ele. Ele ficou totalmente ali, gente, sem Deus. A presença de Deus fugiu. Ele ficou totalmente ali abandonado, digamos assim. Por quê? Porque era necessário, senão eu e você não teríamos como se chegar para perto de Deus, não teríamos como ir para o céu, não teríamos como a gente sentir a presença do Espírito Santo, se Jesus não tivesse passado por isso. Foi por amor a nós mesmo, né? O sofrimento intenso não era essencialmente por causa da tortura física, né? Tipo, ali ser apedrejado, cuspido, colocando coroa de espinho nele, né? Traçando ali a espada, né, nele. Não era só nessa questão física, pois ele vinha falando há meses aos seus discípulos que estava disposto a morrer, né? Era vontade de Jesus passar por isso, ele ia passar por isso. Na verdade, sua angústia foi grande porque era necessário que experimentasse o cálice da ira de Deus, para que a humanidade hoje não experimentasse. Gente, se Deus fosse para olhar tudo que a terra tem feito, os seres humanos da terra têm feito, já teria sido fulminados. Não teria um para contar a história, porque é muito pecado envolvido na terra, é muita coisa errada envolvida na terra. Só que Jesus se fez pecado para que a terra não fosse morta, não fosse fulminada pela ira de Deus. Lembra de Noé? Foi salvo só ele e a sua família. Lembra de Sodoma e Gomorra? Foi salvo só Ló e a sua família. Gente, Deus é maleável com quase tudo. Deus entende quase tudo. Mas Deus não compactua com o erro. Deus não compactua com o pecado. Jesus teve que se fazer pecado para libertar eu e você do pecado. Vocês têm noção disso, gente? Continuando, o sofrimento intenso não era essencialmente por causa da tortura física e da morte, porque ele vinha falando disso há meses com seus discípulos, né? Que estava disposto a morrer. Na verdade, sua angústia foi grande porque era necessário que experimentasse o cálice da ira de Deus. Está lá em Atos, né? Está lá no Antigo Testamento, o cálice da ira de Deus era derramado sobre pecadores, resultando em desolação, perda e maldição. Lá no Jeremias fala sobre isso, né? 25, 13, 18, 49, 12, 13. Ele, o Filho de Deus, puro e sem pecado, ia se tornar pecado, o que resultaria na separação entre ele e o Pai. Era esta separação que ele temia. Ele estava sofrendo por causa disso. Mateus 27, 46. Porque ser obediente, ele experimentou algo que cristão nenhum jamais experimentará: a separação de Deus. Romanos 8, 38 e 39.
Você sabia que Deus o próprio Jesus teve que sofrer a ausência total de Deus para que eu e você não sofresse? Aqui tá falando dos cristãos, gente. Pessoas que creem em Deus. Pessoas que creem em Jesus. Na morte e na ressurreição dele ao terceiro dia. Está falando desse povo. Gente que crê em Deus. Só que eu quero te falar aqui em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não podemos ler isso como se isso fosse algo natural, gente. A Bíblia quase toda é espiritual, se não for toda espiritual. Claro que algumas histórias dá para você ler ali de boa, mas a maioria das partes bíblicas, espiritualmente falando. Por isso que qualquer pessoa pode estudar a Bíblia, mas não vai entender se não tiver o Espírito Santo. Precisa do Espírito Santo para entender a Bíblia, porque a Bíblia é espiritual, foi inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que temos que ler e ter temor ao que lemos. Então, vocês têm noção do que Jesus fez para que eu e você não pudesse experimentar isso? Experimentar o que, Ana? A total ausência de Deus. Gente, o inferno, o lago de fogo e enxofre, como diz o livro de Apocalipse, como diz o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, né? Capítulo 3. Não está falando, gente, só de algo sofrimento ali, um sofrimento eterno. Que vai ter o diabo lá e seus demônios enfiando a espada em vocês ou algo do tipo assim. Não, gente. Está falando da ausência total de Deus. A Bíblia fala que o sol e a chuva nasce para todos. O sol nasce tanto para os maus e para os bons, né? Que é os ímpios e os justos. A chuva também vem tanto para o bom e tanto para o ruim. Só que o inferno, o lago de fogo e enxofre, foi feito para o diabo e os seus anjos caídos, que são chamados de demônios. Mas não foi feito para o ser humano. Só que muitos seres humanos estão querendo ir para lá. Por quê? Porque rejeita esta palavra, rejeita esta verdade aqui. Qual verdade, Ana, que eu tô acabando de falar? Jesus se fez pecado para libertar eu e você do pecado. Mas para isso, precisamos de crer na palavra de Deus. E nós não cremos na palavra de Deus assim, estalar-te dedo. Nós cremos na palavra de Deus ouvindo ela. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes a gente ouve tudo que é tipo de coisa, mas a gente não consegue ouvir a palavra de Deus. Quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, dá até sono. Alguns dá até preguiça. Alguns falam, que conversa chata, que coisa ruim. Sério, gente, rejeita totalmente a Bíblia, rejeita totalmente a palavra de Deus. Só que eu quero ser voz do Senhor aqui nessa tarde, porque eu preciso pregar para você que Jesus se fez pecado, ele experimentou a morte eterna, porque a morte eterna, explicada como o inferno, como o lago de fogo, é a ausência total de Deus. Vão gritar o nome de Deus e Deus não vai ouvir, Deus não vai responder, Deus não vai atender. Deus não vai estar ali, a presença dele não vai estar ali, gente. A terra em si, mais conhecida como mundo, né? O mundo que eu tô falando é a terra em si, que tem as árvores, o sol, a chuva, o dia, a noite, aquilo que Deus criou, aonde a gente está vivendo agora, a terra, ela ainda tem a presença de Deus. Você vê Deus numa água que você bebe. Você vê Deus num sol desse que tá aí. Você vê Deus numa chuva que desce do céu. Você vê Deus numa fruta que você come. Você vê Deus em várias e várias coisas aí. Numa árvore que tá linda, né? Ali, às vezes, cheia de flores. É a presença de Deus. Deus fez aquilo. Você vê Deus na Amazônia, aonde muitas das vezes sai até água da própria árvore.
Você vê Deus nos animais. Você vê Deus nas pessoas. Ah, Ana, mas tá difícil hoje, né? O ser humano tá tão ruim. Mas ainda existem pessoas boas também na terra. E você vê Deus em tudo. Você tem Deus. Você vê Deus no sol. Você vê Deus na chuva. Você vê Deus no ar que você respira, homem. No ar que você respira, mulher. Você tá vendo Deus. Só que inferno, lago de fogo e enxofre vai ser ausência total de Deus. Não terá fôlego de vida lá. Não terá presença de Deus lá. Não terá glória de Deus lá, gente. Não terá nada. Não terá água para você beber, saciar sua sede. Não terá comida para você saciar sua fome. Não terá nada lá, gente. Vai ter totalmente ausência de Deus. E a Bíblia fala claramente que o inferno, o lago de fogo e enxofre, que até o inferno vai ser lançado lá, vai ter lá, sabe o que é? Choro, ranger de dente e pranto, muita coisa ruim, gente. Vocês têm que entender que Deus não vai estar lá. Por que eu fico aqui apertando a tleca? Ah, Ana, você é chata. Você só fica pregando que Jesus está voltando. Você só fica pregando sobre isso. Filho, eu preciso pregar isso. Porque se eu não pregar isso, eu vou pregar o que da Bíblia? Se é isso que é as boas novas, isso é o que Jesus mandou fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O meu dever como cristã, o dever de todos os cristãos e cristãs da terra, é pregar a verdade, pregar o evangelho. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus leva para o céu. Mas Jesus também quer de mim, quer de você fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Ana, como é que eu faço para ter fé? Ouve a palavra. Como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente ouve tantas coisas, mas a gente não consegue ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos incomoda quando a gente está no erro. Por que a gente não consegue ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, quando a gente ouve, tira a gente do comodismo, tira a gente da normalidade, da vida ali mais ou menos. A Bíblia, gente, a palavra de Deus é a única que confronta o ser humano, que tira ele do conforto, que tira ele da mesmice, que tira ela da vida confortável, que faz ela refletir, que faz ele refletir. A Bíblia é a única palavra que faz o ser humano refletir nas suas atitudes, nas suas obras, na sua vida em si. Não tem outra palavra que faz o ser humano refletir de nada. Aí continuando. Então lhes disse, Jesus falando com os discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava sentindo a dor, gente, da morte de cruz. Ele ia sofrer algo que ele não quer que eu e você sofra, que é a ausência total de Deus, a ausência total da sua presença. Jesus experimentou a morte eterna para que eu e você não experimentasse. Você está entendendo? A Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está sentado agora à direita de Deus, à direita do Pai. Mas ele passou por este processo. Ele teve que ir lá no inferno, tomar a chave do inferno, para que eu e você pudesse refletir: para que eu vou para o inferno? Se tem Jesus que pagou um preço a qual ninguém conseguiria pagar, um preço este que ser humano nenhum faria. Ah, Ana, hoje qualquer pessoa morre um pelo outro, filho. Você vai ver gente morrendo um pelo outro aí. É coisa de idolatria, é coisa de demonice. Paixão à flor da pele.
Mas você não vai ver algo de espiritual ali, gente, pelo amor de Cristo. Eu tô falando algo não é natural, eu tô falando de algo espiritual. Eu tô falando de morte física, não, filho, filha. Eu tô falando de morte espiritual, de morte eterna, algo que você não vai cessar na sua vida. Sabe esse sofrimento que nós passamos aqui na terra, que tem hora e data para acabar? Lá no inferno, lá no lago de fogo e enxofre, não terá fim. A angústia será para sempre. A tristeza será para sempre. A morte será para sempre. Você vai viver morto eternamente lá. E não é a morte física, é a morte espiritual. Você vai gritar por Deus e Deus não vai poder te atender. Você vai almejar de novo ouvir o que você está ouvindo aqui e você não vai ter oportunidade mais de ouvir. Você está entendendo? É isso. Oh, Deus, tem misericórdia. Continuando, ó. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa-te de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele estava orando. E humanamente falando, nós seres humanos também fazemos isso. Deus, tenha misericórdia de mim, é tipo isso. Ele estava falando: pai, se possível, aparta-te de mim este cálice, eu não quero sofrer a ausência total de ti. Jesus nunca tinha experimentado isso, gente. Jesus é o Filho de Deus, ele jamais experimentou a ausência do Pai, ele sempre estava no Pai, o Pai estava nele. A presença de Deus era na vida de Jesus, gente. Ele nunca experimentou isso, ele tem que experimentar isso. Para que eu e você não experimentasse, tem gente rejeitando isso. Tem gente jogando isso fora. Em nome de Jesus Cristo, volta para Jesus hoje. Confessa Ele de novo. Se possível, até passa pelas águas de novo. Mas não aceite viver longe da presença de Deus. Porque chegará um tempo que quando você enfrentar a morte física, aonde a sua alma vai? Ela vai para o céu ou ela vai para o lago de fogo, mais conhecido como inferno. Ah, Ana, você só prega isso. Tem hora que eu ouço aqui. Ah, Ana, você só prega isso, você só fala disso. Você só fala que Jesus está voltando, você só fala de céu, você só fala de inferno. Filho, Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Sabe por causa de que Jesus pregava muito sobre o inferno? Porque tem gente que nem acredita em diabo. Tem gente que nem acredita que existe o mal. Eles, na cabeça deles, o mal é a gente. A gente, no lugar do, digamos assim, na nossa maldade, nós estamos bem longe ainda do inimigo. O inimigo é o mal em si. Ele é o ser que era bom e se tornou mal, porque ele quis ser mal. Ele quis ser maior do que o sol, maior do que as estrelas, ser igual a Deus. Ele quis a glória de Deus para ele. E você vai ver muita gente fazendo isso hoje também, querendo a glória de Deus para ele ou para ela. Você não pode ter esse pensamento. Você precisa se esvaziar de si mesmo. Você precisa negar a si mesmo e pegar a cruz e seguir Jesus, senão nada feito, nada acontece. Você não será usado, você não será usada por Deus da forma que Deus quer, porque se você quer a glória para si, você vai chegar um tempo que você vai cair, você vai cair, vai distanciar de Deus. 41. Vigiai. Não, peraí. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero falar desse versículo aqui, porque tem muita gente na face da terra, cristão, e de ser crente, usando esse versículo aqui para pecar. Ah, Jesus disse que a carne é fraca, então
O que que tem? Eu vou pecar mesmo. Filho, Jesus se fez pecado para te libertar do pecado. Para você não ser escravo do pecado mais. Para aquilo que te dominava não te dominar mais. Ele se fez pecado para te libertar do pecado. E não é só o pecado do comportamento, do ato em si, mas é o pecado de negar a Ele também, de negar o nome dEle, de negar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Em nome de Jesus Cristo, gente. Em nome de Jesus Cristo. Hoje não, né? Esses dias quase tudo aqui tá muito quente aqui, né? Muito quente mesmo, né? E a gente começa a suar. Mas é assim mesmo, né, gente? Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus, né? Deus sabe o motivo do calor, né? E a Bíblia fala que quando chegaria um dos finais do tempo, né? O sol mudaria a sua estação. Tudo mudaria a sua estação, né? Tudo na face da terra mudaria. E você vai ver o clima mudando. Você vai ver aí que a palavra de Deus está se cumprindo. E tem gente que não acredita nisso. Chama a gente de doido. Chama a gente de sem noção. Mas é assim mesmo, né? Então vamos lá, continuar a pregar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu te dizer uma coisa. Só a carne, humanamente falando, nós seres humanos caídos necessitamos da graça, da presença de Deus, da glória de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala que o espírito está pronto. E como é que o espírito fica pronto? É você orando, é você jejuando, é você lendo a Bíblia, é você buscando a presença de Deus, é você se arrependendo dos seus pecados, do que você pensa. Às vezes você não está fazendo, mas você pensa. E isso para Deus também já se torna pecado. A Bíblia fala claramente que lá em Romanos nós precisamos ter uma mente renovada em Cristo. Começar a entender o que é pecado. Pecado, gente, é tudo que agride ao Senhor. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que tira nós da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar hoje a aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Você precisa de Jesus para ir para o céu. Você precisa de Jesus para não experimentar essa dor que ele experimentou, que é a ausência total de Deus, a ausência total da sua presença, que é o inferno e o lago de fogo e enxofre. Filho, filha, eu quero te convidar hoje a se render a Cristo. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Ah, Ana, eu tô numa vida toda enrolada, eu tô numa vida toda bagunçada. Filho, se você ficar esperando para direitar sua vida, arrumar sua vida, você nunca vai aceitar a Jesus. Porque sozinho você não consegue fazer nada. Sozinha você não consegue fazer nada. E isso é bíblico. A Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer sem Jesus. Você não pode ir para o céu sem Jesus, sem reconhecer Ele como o Salvador da sua alma. Aquele que morreu por você, aquele que se fez pecado para te livrar do pecado. Em nome de Jesus Cristo. Versículo 42. E indo segunda vez orou dizendo: meu Pai, se este cálice não puder passar de mim, se eu o beber, faça-se a sua vontade. Ele está assim: Pai, se o Senhor tem que ficar irado comigo, se o Senhor vai ter que virar as costas para mim, porque é necessário fazer isso, e eu senti a dor
da tua ausência, a dor da morte. Então faça a tua vontade, porque eu quero fazer a tua vontade, gente. Isso é amor. Amor por mim, amor por você, amor por todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus te amou, Jesus te ama, Jesus te chama. Em nome de Jesus Cristo, aceite Jesus. Aceite Jesus como único e suficiente Salvador. A Bíblia fala que aquele que confessardes e se batizardes em meu nome será salvo. Jesus falou isso. Você precisa primeiramente confessar Jesus. Eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. E depois de um tempo você vai fazer aquilo que a Bíblia manda, que é passar pelas águas, que é o batismo. Ah, Ana, por que aquilo? Porque Jesus quer que faça assim e pronto. Deus, é uma ordem de Deus passar pelas águas. A pessoa, gente, que vai ali, seja numa piscina, seja numa água corrente, num córrego, que vai ali ser batizado por homens, né, normais, como Jesus foi batizado por João Batista, como Jesus batizou muitas vidas, como João Batista batizou muitas vidas. É necessário fazer isso, passar por isso, obedecer isso, porque Ele quis. Deus quer isso. Em nome de Jesus Cristo, você precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, porque você não vai para o céu. Não vai para o céu sem Ele. Isso é bíblico. A Bíblia diz claramente, Jesus falando, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Sabe o que é ninguém? É ninguém na face da terra vai para o céu se não for por meio de Jesus, por meio de confessar Ele, falar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, crer no testemunho dEle, que Ele derramou teu sangue puro para poder salvar você e perdoar os seus pecados, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Jesus, por mais que passou por várias coisas, gente, Ele aceitou fazer a vontade do Pai. Ele fez a vontade do Pai. Era necessário Jesus passar pela cruz do Calvário. Era necessário Jesus morrer. Mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está sentado agora à direita de Deus, Pai. Continuando, ó. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus fez orações repetidas também, gente, porque ele estava cheio de angústia. E o que mais acontece conosco no dia de hoje é fazer orações repetitivas. Quando nós estamos angustiados, Deus me ajuda, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus te entende. Jesus também passou tristeza, Jesus também passou angústia, Jesus também sofreu aqui. Continuando, ó. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai-a. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Que foi Judas, né? Que traiu ele. Gente, em nome de Jesus Cristo, não rejeite Jesus. Judas é um exemplo muito claro hoje da humanidade, né? Eles estão rejeitando Jesus. Pessoas que muitas das vezes creem que Jesus é salvador da alma dele, da alma dela, mas que hoje está fazendo igual Judas, traindo Jesus. Não quer mais Jesus, nega Jesus, larga Jesus. Jesus para mim, mas não é mais nada. Para mim, Jesus é um tanto faz. Tem pessoas fazendo isso também. Só que o Judas pagou um preço alto, né?
que foi si próprio se matou, né? Si próprio se enforcou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não faça isso. Não vai para esse caminho que Judas foi, o Judas Iscariotes. Não vai para esse caminho de trair Jesus, de largar Jesus, de negar Jesus, de não querer Jesus mais. Negar que Ele é o Senhor e Salvador da sua alma. Negar que Ele é o Cristo. Negar que Ele é Deus. Negar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Príncipe da Paz, aquele que morreu na cruz para te salvar. Aquele que teve que padecer por todas as coisas de sofrimento aqui na terra, para que eu e você pudesse ter sustento nele. Em nome de Jesus Cristo, não rejeita Jesus mais. Não faça isso com a sua vida. Jesus te ama muito para você rejeitar Ele. Jesus te ama muito para você rejeitar aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que foi derramar o seu sangue puro, inocente, imaculado, sem mancha, sem erro, sem pecado. Ele se fez pecado. Um homem santo, o próprio santo na terra, teve que se fazer pecado, teve que se fazer tudo ali que é coisa de ruim. A Bíblia fala que Ele levou sobre si a nossa maldição, Ele levou sobre si a nossa chaga, as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo estava sobre Ele, para que eu e você pudesse ser livre, como diz o livro de João, que há poder no sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder de nos purificar de todo o pecado. Todo o pecado, não é só um, não é só dois, é de todo o pecado. Porque a Bíblia fala claramente que desde o ventre da nossa mãe já nos concebeu em pecado. Nós já vem na terra sendo pecado. Nós é o pecado. E nós precisamos crer que Jesus se fez pecado para livrar eu e você do pecado. Para que eu e você não seja escravo do pecado que habita em nós, do pecado que está desde a nossa entranha, desde quando a nossa mãe nos concebeu. Em nome de Jesus Cristo, você precisa crer para ser livre, você precisa crer para ser liberto, você precisa crer para ser liberta, porque se você não crer, nada vai ser feito, nada vai acontecer, nada vai sair por um acaso. Eu não estou falando de comportamento, de você cair muitas das vezes e se arrepender, gente. A Bíblia fala claramente que o homem que fala que não é pecador já pecou. Aquele que fala que não peca já pecou, porque todo homem é pecador. Mas a Bíblia fala claramente sobre os pecados que ele condena, que ele abomina, que ele não tem jeito. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando você rejeita a cruz, quando você rejeita o que Jesus fez por você, que é ter morrido na cruz do Calvário, você está rejeitando aquilo que Ele fez. Você está rejeitando as coisas do Espírito. Você está rejeitando o Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Se arrependa hoje dos seus pecados, de não reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, de não crer que Ele morreu na cruz para te salvar, e peça a Deus ajuda, peça a Deus fé, que Ele pode te dar. Mas se você não abrir a sua boca, se você não fazer algo por você mesmo, você não vai ver nada, você não vai ver nada acontecer. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe, Jesus conhece. Jesus vê tudo. Jesus conhece a sua alma. Jesus conhece a sua dor. Mas você precisa saber de uma coisa. Você precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Crer que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os seus pecados também, para te salvar e perdoar os seus pecados. E a Bíblia é clara sobre os pecados que Deus abomina. Vamos ler lá. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Oh, Senhor da glória. Vamos lá no livro de Apocalipse.
Vamos ler para você ver, ó. Apocalipse capítulo 22. E ficarão de fora os cães. Quando a Bíblia se refere a cães, não está falando de animal, que é um cão, não. Cães é pessoas que rejeitam a palavra, que rejeita a verdade, que não quer saber de Deus, que não crê que Deus existe. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De graça. Deus te dá de graça isso. Você precisa só de fé. Só crer que isso é verdade. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Tá vendo, gente, que a gente tem que pregar a verdade? Tá vendo que a gente não vem para aqui para falar coisas que, é da nossa cabeça? Tá escrito, tá escrito, tá escrito. Tem um outro capítulo que fala bem mais claro, e eu queria achar, eu acho que é lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, né? Vou lá olhar para ver, peraí. Gente, a Bíblia é muito clara sobre as coisas que vão acontecer, sobre o que tá acontecendo. Só acredita quem quer, mas quem não quer, não adianta, vai acontecer do mesmo jeito. Independente, se você crê ou não crê, vai acontecer. São muitos versículos, né? Muitos capítulos. Mas se eu achar aqui, eu vou ler para vocês, viu? Que fala sobre o fruto, né? Fruto do Espírito e fruto da carne. Vamos ver se eu vou achar aqui, gente. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né? Não há outro além dele. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Gente, eu acho que eu não vou achar. A Bíblia minha é muito grande. Essa aqui é de estudo, né? Mas já falei algo aqui, né? Que não precisa nem falar muito mais. Que é bem claro também, né? Sobre uma das coisas que vão acontecer. Que vão ficar de fora todos os cães, né? Aqueles que rejeitam a palavra, negam a palavra. Os feiticeiros, aqueles que cometem obras mal, né? Contra as pessoas. Que faz de tudo para matar vidas, destruir vidas. Esses também vão ficar de fora. Idolatria, né? Que é aquela pessoa que muitas das vezes coloca coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus, né? Deus para ele não é nada, Deus para ela não é nada. Coloca Jesus em escanteio, né? Deus para eles é segunda opção ou nem opção nenhuma, né? E nós não podemos fazer isso. Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Tá bom, gente? Senão nada feito, nada acontece. Oh, meu Pai. Eu quero ler um versículo aqui, gente,
que veio aqui na minha mente aqui agora, que está lá no livro de... Peraí, olha aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, que fala sobre a vinda do Senhor. Só vou ler, tá bom? O livro, para vocês verem, ó. A vinda do Senhor, né? A vinda de Jesus, ó. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, gente zombando da palavra de Deus, gente não querendo saber de Deus. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências são coisas da carne, obras da carne, coisas que desagradam a Deus. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Será que Jesus vai voltar mesmo? Vai falar deste jeito. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Todos nós sabemos, conhecedores da Bíblia, que Deus acabou muitas vezes com a terra, com água, mas Apocalipse fala, e aqui também em 2 Pedro, capítulo 3, fala que agora a terra vai ser acabada com fogo. Deus vai acabar com a terra com fogo. Mas os céus e a terra que agora existe, está pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, que até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, Ele não está tardando, Ele está dando oportunidade para mim e para você se arrepender dos nossos pecados e subir para o céu. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, tipo, Jesus está demorando demais. Mas é longânimo, Deus é amor para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Peça a Deus perdão por não crer nele, não crer que Jesus veio e teve que morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que agora está lá ao Pai, assentado à direita dele, e você não crê nisso. Peça a Deus perdão por isso, por você não crer nisso. Se arrependa hoje, volta para Jesus hoje. Se você estiver afastada, volta para a presença de Deus. Porque Deus tem perdão para te oferecer, tem perdão para te dar. Ele perdoa sim. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão. Vai acabar tudo. E a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai queimar tudo. Casa, carro, tudo que tiver na terra vai destruir tudo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, ter misericórdia uns dos outros, orar uns pelos outros, pensar uns nos outros. Da mesma forma que eu sou salva, eu quero a salvação para outras pessoas. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados, irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, e que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso, que antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiados da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém, meus irmãos.
Amém, minhas irmãs? Aceite Jesus. Se você que nunca aceitou Jesus, aceite Jesus hoje como o único e suficiente salvador da sua vida, da sua alma. E se você que estiver afastado, volte para Jesus hoje. Jesus perdoa você. É só você se arrepender dos seus pecados. É só você ter uma conversa com Ele, fazer uma oração sincera, se quebrantar. A Bíblia diz que aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Para a glória de Deus. Amém, gente? Desde já eu quero agradecer a todos, viu, por curtir a live. Eu sei que não teve muitas curtidas, né? Mas eu não tô aqui caçando curtida. Só que muitas das vezes, a gente pede para vocês curtir, porque se vocês não curtir, a live não é mandada para pessoas, né? Por isso que a gente precisa que vocês curtam para o TikTok mandar para pessoas ver que tem live sendo feita, né? Se você não fazer isso, não faz nada, não acontece nada. Por isso que a gente pede para curtir. Não é caçando curtida, é caçando ajuda mesmo na internet para pregar a palavra, tá bom? O Gelson, né, tá falando para mim ficar com Deus. Fica com Deus também. Gente, outra coisa, vamos fazer uma oração, né, terminando essa live. E obrigada a todos, viu, que estão aí e que ficou até aqui agora, né? Eu sei que alguns saiu aí, mas é assim mesmo, tá fazendo alguma coisa. E glória a Deus por todo, né? Todas as coisas e tudo que Ele nos permite. Senhor, muito obrigada, Jesus, por esta palavra. Muito obrigada, Jesus, por cada vida, por cada alma. Eu quero te glorificar, Deus. A tua palavra foi pregada, que Jesus está voltando, que Jesus morreu para salvar e perdoar os pecados, perdoar os pecadores dos seus pecados. Pai querido, Pai amado, ajuda este homem, Pai, que está afastado. Ajuda essa mulher que está afastada. Tenha misericórdia da vida dele. Tenha misericórdia da vida dela. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir também pela vida de todos aqueles que não aceitou o Senhor Jesus ainda. Eu oro, Pai, para que eles venham aceitar enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda o Senhor não voltou. Enquanto ainda o Senhor não veio para buscar a tua igreja. Pai querido, Pai amado, eu quero fazer uma oração também por pedir de oração aqui, Pai. Pessoas que diz que tá passando por problemas no casamento e que tá até falando que o casamento acabou. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, aonde tiver alguém, Pai, seja ele, seja ela, Pai, mais sensível à tua voz, mais sensível ao teu Espírito, que o Espírito Santo possa falar com ele, que o Espírito Santo possa falar com ela, e ele e ela possa voltar um para o outro, porque a Bíblia fala claramente que o Senhor odeia o divórcio. O Senhor não agrada de divórcio, Deus. O Senhor não agrada de casamentos sendo desfeitos, acabados. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ajuda essa humanidade a amar uns aos outros. Ajuda, Pai, as pessoas da face da terra a ter amor uns pelos outros, a ter misericórdia uns dos outros. Pai querido, Pai amado, a minha oração também, Deus, que o Senhor venha fazer a tua vontade, conforme o teu querer, conforme, Pai, aquilo que o Senhor quiser. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde tiver alguém com fé, que ele venha receber da parte do Senhor a cura, a libertação, que a salvação venha chegar neste lar, que a salvação venha chegar nessa casa. Pai querido, Pai amado, que aonde tiver um lar também desestruturado, cheio de briga, cheio de problemas, que haja paz. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cuida dos seus na terra, ajuda os seus na terra e tenha misericórdia de cada alma, de cada vida. Esta é a minha oração a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Desde já eu quero agradecer. Muito obrigada, fica com Deus e até uma próxima live em nome do Senhor Jesus.